Olá, alunos do 8º ano B. Aqui é a professora Miriam Faria de Matemática e eu vou explicar nesse vídeo a matéria para fazer as atividades da semana 1 do PET 2 e também algumas atividades que estão aí que eu já fiz como exemplo. Espero que todos estejam bem, se cuidem, que Jesus abençoe a família e o lar de vocês. Vamos lá? Então vamos lá. O que é potência? Potência é o resultado de multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 5 vezes 5. Repetiu 5 duas vezes, então eu coloco 5 elevado a 2. 5 é a base, 2 é o expoente. O expoente significa quantas vezes eu vou multiplicar esse número por ele mesmo. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Quando eu coloco os parênteses, faz toda a diferença. Observem, menos 4 elevado a 2. Quer dizer que o menos e que o 4 também estão elevado a 2. Então, menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. Agora, quando eu não tenho o parêntese, quer dizer que apenas o número está elevado a 2. Menos, fora do parêntese, 4 vezes 4. Menos 16. Viu como é que o sinal deu trocado? Então, observem bastante quando forem fazer as atividades. Quando eu tenho uma potência com expoente par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, o resultado vai ser sempre positivo. Menos 2 elevado a 4. 4 é par, resultado mais 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 3 elevado a 5. Tá faltando vezes aqui, tá vendo? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Multipliquei o 3 por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Quando o expoente é ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base. Vê, sinal da base positivo, resultado positivo. Menos 4 elevado a 3. Sinal da base é menos, resultado menos. 4 vezes 4 vezes 4, 64. A operação divisão, quando eu tenho o expoente negativo, 2 elevado a menos 1. Menos 5 terços elevado a menos 2. O que eu tenho que fazer? Eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Então, por exemplo, 2. Qual o denominador do 2? Não aparece. Todas as vezes que um número não tem denominador, ele é 1. Então, é 2 sobre 1. Passo o 1 para cima, o 2 para baixo, expoente fica mais 1. Então, nem precisa colocar 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio. Menos 5 terços elevado a menos 2. Menos 3 passou para cima, 5 passou para baixo, expoente fica positivo. Expoente par, resultado positivo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. A potência de base 10 é super fácil. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2, quantos? Qual é o expoente? 2. 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. E se for negativo? 10 sobre 1, inverteu 1 sobre 10. 10 elevado a menos 2. 1 sobre 100, porque tem 2 como expoente, então 2 zeros. Ou 0,01. 10 elevado a menos 3. 1 sobre 1000, negativo, fica no denominador. 3 como expoente, 3 zeros denominador, ou 0,001. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então eu nem preciso colocar. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Divisores, múltiplos, números primos e compostos. Quero os múltiplos de 4. Vou multiplicar o quarto pelos números naturais. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16.
são infinitos múltiplos, por isso eu tenho as reticências. Divisores. Divisores são os números que dividem e dão o resto zero. Então, por exemplo, 30. O 1 e o próprio número sempre são divisores. Então, o primeiro divisor de qualquer número é 1. 30 é par, então é divisível por 2. 3 mais 0 é 3. 3 é da tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 30 termina em 0. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. Então, os divisores eu vou encontrando dessa maneira. Quando um número só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, esse número é chamado de número primo. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11. Aqui nós temos uma tabelinha com os números primos de 1 até 250, tá vendo? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, até o 250, todos os números primos, ou seja, só tem o divisor 1 e ele mesmo, estão aqui nessa tabelinha. O número 2 é o único número primo. Então, como é que nós vamos resolver as atividades? Nós vamos fazer lá, por exemplo, menos vezes menos, mais, vezes menos, menos, vezes menos, mais, vezes menos, menos. Colocou menos aqui na frente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 1 sétimo vezes 1 sétimo vezes 1 sétimo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E assim por diante. Menos 10 elevado a 3, expoente ímpar, repete o sinal da base, menos. 10 elevado a 3, eu vou colocar 3 zeros, então vai dar menos 1000. 10 elevado a menos 3, bem, se 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 1000. Por que 1000? Porque tem 3 zeros. 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, menos 1. Menos 1 meio elevado a menos 6. 2 passa para cima, 1 passa para baixo, elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 64, ok? Aqui, vocês vão fazer o seguinte, vão fatorar. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. E vai contar os números. O número de 2 que aparece. Aparecem 7, o 2 7 vezes. Então, 128, 2 elevado a 7. Vocês vão fazer a fatoração, igual aqui, ó. Tá vendo aqui? Dividido por 2, 90. Vão fazer essa fatoração e depois vão colocar o resultado aqui na frente. 8.527. 8.000 mais 500 mais 20 mais 7. 8.000. 8, 3 zeros, vezes 10 elevado a 7. Mais 500. 5 vezes 10 elevado a 2, porque tem 2 zeros. 20. 2 vezes 10 elevado a 1, porque tem um zero, mais o 7. Mesma coisa aqui. Eu vou mandar foto disso aqui no grupo, tá bom? Observe o exemplo e siga os passos para fatorar. Mesma coisa, 207. Coloca lá, 207. Coloca o tracinho. Não dá para dividir por 2, porque não é par. 7 mais 0 mais 2 é 9. 9 é da tabuada do 3, então dá para dividir por 3. Coloca o resultado e vai resolvendo. Para achar a raiz quadrada, eu fatoro o número. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 400? Qual é o número que multiplicado por ele, tá vendo o expoente? Quando não tem nada aqui, o expoente é 2, tá? Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, dá 400? 20 vezes 20, 400. Então, 20 ao quadrado. Raiz quadrada de 20 ao quadrado é 20, tá? Outro jeito de fazer
20 vezes 20, 400. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Olha só. 625. 5, 5, 5, 5. 5 elevado a 4. Raiz quadrada de 5 elevado a 4. Eu vou dividir. 2 dividido por 2, 1. Desaparece a raiz. 4 dividido por 2, 2. 5 elevado a 2, 25. 180 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, quando os expoentes são iguais, o número sai da raiz. Raiz quadrada de 3 ao quadrado são iguais, expoentes e índice, 3. O 5, o expoente é 1, é igual a 2? Não, então ele fica dentro da raiz, ok? Vocês vão fazer as mesmas coisas para esse aqui. Se tiverem dúvida, me perguntem lá no Conexão Escola. Eu faço um pequeno vídeo, eu explico para vocês, tá bom? Propriedades da potenciação e da radiciação. Produto de potência de mesma base, ou seja, multiplicação de potência de mesma base. Potência com base A, potência com base A. Na multiplicação, repete a base, somam-se os expoentes. Divisão de potência de mesma base, A elevado a M dividido por A elevado a N. Bases iguais, divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. Potência de uma potência de uma potência, multiplicam-se os expoentes. A elevado a N elevado a M é A elevado a N vezes N. Propriedades da radiciação. Toda vez que o índice for igual ao expoente, o número sai da raiz. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2. Raiz sétima de 8 elevado a 7, 8. Raiz quinta de 1/3 elevado a 5, 1/3, tá? Quando eu tenho um número dentro da raiz, para eu tirá-lo da raiz, eu faço o seguinte: copio o que está dentro da raiz, A elevado a N. O índice, que é o N, eu coloco como denominador. Outra propriedade é a seguinte: sempre que eu posso dividir pelo mesmo número, eu divido o índice e o expoente pelo mesmo número. Então, N vezes P, N vezes P. Também posso dividir N dividido por P, N dividido por P, certo? Quando eu tenho duas raízes multiplicadas e o índice é igual a raiz quadrada, raiz cúbica vezes raiz cúbica, eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz. Então, se eu tiver raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3. Quando eu tenho uma raiz dentro da outra, eu multiplico os índices. Raiz enésima de raiz M de A, M vezes N, raiz de A. Aí, eu vou passar para vocês agora alguns exercícios que eu resolvi e coloquei no PDF, tá bom? Então, vamos lá. Exercício número 2, letra A. Menos 10 elevado a 3 é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 menos 1000. Menos 8 elevado a 2, expoente par, resultado é sempre positivo. 8 vezes 8, porque o expoente é 2, 64. 6 elevado a 3. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Menos 4 elevado a 4. Quando o expoente é par, resultado é positivo. 4 elevado a 4, eu multiplico 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 256. Expoente negativo, inverte a base. 1 passa para cima, 10 passa para baixo. O expoente fica positivo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Menos 1/5 elevado a menos 3. 5 passa para cima, 1 passa para baixo.
Expoente ímpar, resultado é igual ao sinal da base. Base é menos, continua menos. 5 vezes 5 vezes 5, 125, menos 125. Número 3, letra A. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. 0,07. 7 vezes. Conta o número de casas depois da vírgula. 2. 10 elevado a menos 2. Quando não tem vírgula, peguei o número 81 vezes, contei o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 81 vezes 10 elevado a 5. Tem vírgula, expoente negativo. Não tem vírgula, expoente positivo. 81. Também posso fazer assim, 80, aí, o que é 81? Porque está pedindo na forma de potência. Então, eu tenho que fatorar. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4 no lugar de 81 vezes 10 elevado a 5. 8.000 mais 500 mais 20 mais 7. 8 vezes 10 elevado a 3, porque tem 3 zeros. 5 vezes 10 elevado a 2, porque tem 2 zeros. 2 vezes 10 elevado a 1, porque tem 1 zero, mais 7. 484,35. Duas casas depois da vírgula. Tem vírgula, expoente é negativo. 48.435 vezes 10 elevado a menos 2. Exercício número 7. Esses exercícios, gente, já estão resolvidinhos para vocês, tá bom? Vocês podem fazer no caderno. Se tiver alguma dúvida, consultam aqui. Potência de uma potência. Repete a base, multiplicam-se os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Quando não tem o índice é 2. 2 e 6 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 6 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Não existe raiz com índice 1. Então, a raiz desaparece. 6 dividido por 2, 2 elevado a 3. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somam-se os expoentes. Divisão. Repete a base e subtraem-se os expoentes. 6 mais 5, 11. 4 menos 3, 1. Repetir o 2 elevado a 3. Esse traço aqui é uma divisão. 3 elevado a 11 dividido por 3 elevado a 1, repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica 2 elevado a 3 menos 3 elevado a 10. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 3 elevado a 10, eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 10 vezes, dá 59.049. Estou devendo R$ 59.049. Paguei 8, minha dívida diminuiu, agora eu estou devendo 59.041. Número 8. Raiz quadrada de 121, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 121? 11. Raiz de 121 é 11. Denominadores diferentes, tira o mínimo. O mínimo entre 1 e 5 é 5. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. Menos 5 dividido por 5 dá 1. 7 vezes 1, 7. Repetir aqui. Repetir. O que eu faço primeiro? Soma ou multiplicação? Multiplicação. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. Não fiz nada, repetir. Repetir o 11. Aqui, olha, tá errado, eu esqueci do 2, ó.
15 menos 7 dá 8. 8 sobre 5, só que aqui faltou o elevado a 2. Eu vou resolver essa questão novamente, porque eu esqueci do 2, tá vendo como é que a gente tem que prestar atenção? Aí eu vou resolver novamente e mando a foto para vocês, tá bem? Mas agora aqui, isso aqui tá errado, mas aqui, tiro o mínimo comum, 2, e 5, o mínimo é 10. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 64 sobre 25, então isso aqui está errado. Mas esse aqui está certinho, vai dar 9 décimos vezes 9 décimos, divisão. Inverte, coloca o 100 em cima e 15 embaixo. Dividir 9 por 3 deu 3, 15 por 3 deu 5. E aqui é 64 sobre 25. E aqui vai dar 3 vezes 10, 30. 1 vezes 15, 1 vezes 5, 5. Ok? Então, aqui vai ficar 11 mais 64,25 avos dividido por 30 sobre 5. Vou fazer novamente e mando a foto hoje ainda no grupo, tá bem? Um grande abraço. Qualquer dúvida, estou no Conexão para tirar suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima aula.